Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Bem, amados, nós vamos ler o capítulo 5 de João, dessa feita do versículo 10 ao versículo 18. A Bíblia que eu normalmente uso, a versão corrigida, ela não tem essa divisão textual. Né? Ela não tem essa divisão textual. O que acontece? Eu vou me utilizar da Bíblia atualizada, que tem essa divisão, por exemplo, do capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 17. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Partiu para Diego Gonçalves, está afastado do caminho do Senhor, pede oração por ele, toda a família, pode emprego, tem curso de vigilante. Amém, Diego. Tenta fazer o currículo chegar a nós também, viu? A gente ora, né? E claro, uma oportunidade assim a gente serve de referência aí também, graças a Deus. Então eu vou ler na versão atualizada. Amém? Esse episódio aqui do João capítulo 5. Louvado seja Deus. Que vai do versículo 10 ao versículo 18. Versículo 10 ao versículo 18. É João 5, é isso mesmo. João capítulo 5. Deixa eu ver se eu estou nesse capítulo aqui mesmo. É ele mesmo. Louvado seja Deus. Porque aí eu tinha lido até o 15, né? Eu li só mais 3 versículos. É porque se eu for ler na versão aqui da atualizada, da corrigida, eu vou do 16 ao 47. E eu não vou ter tempo de ler isso tudo hoje, nem ministrar. Então eu vou seguir essa divisão aqui da atualizada. Sim, só assim eu volto a pontuar aquilo que nós não pontuamos na abordagem anterior, que é exatamente o dia do sábado, né? Mas vamos lá. João 5, verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Bem, o tempo só vai permitir eu falar pouco aqui dentro desse texto, que, como eu já disse aos irmãos, na abordagem primeira do capítulo 5, que logo vai estar aí no YouTube, no Face, que o Guilherme vai estar postando. Nós vamos estar falando sobre esse assunto algumas vezes repetitivamente, por causa do próprio texto.
E claro, há um contingente de pessoas que estão ouvindo agora e há um outro contingente que não estão ouvindo e de repente espero aconteça de ouvir nas próximas oportunidades, não é? Eu até peguei a Bíblia de Estudos Address, que é uma Bíblia muito bonita, muito bacana, a Bíblia lançada pelos adventistas, né? Que tem os comentários nos rodapés. A Bíblia de Estudos Address, muito massa essa Bíblia, por sinal de luxo, muito bonita. Interessante que eu não pensava que ia falar desse assunto hoje, mas eu o li no rodapé antes de vir para cá. Eu até ia trazer ela, rapaz, que coisa, e não fiz, mas tive o cuidado de ler exatamente a parte no rodapé que fala sobre o sábado. Eu achei interessante que os redatores, que são adventistas, e vocês sabem que a doutrina adventista é sabática, e ele alega que o homem não contrariou a lei de Deus, mas uma tradição dos judeus. Eu achei aquilo interessante, porque hoje há inclusive uma fragmentação adventista. E bom, deixa eu dizer uma coisa, que aqui eu não estou pregando religião não é? Inclusive eu não falo mal de igreja nenhuma e ao mesmo tempo eu combato tudo que for heresia. Até dentro da igreja evangélica a gente tem combatido as heresias, porque só nos vale a pena crer como diz a Escritura, que foi o que Jesus disse. E ensinar as pessoas a crerem como diz a Escritura, isso não é, nem é legalismo, nem é religiosidade, isso é evangelho. Jesus disse: ide e ensinai todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ide e ensinai todas as coisas que eu vos tenho mandado. Louvado seja Deus. Então se prega o evangelho ensinando as verdades da Bíblia. Quem prega o evangelho baseado em emoção e sensacionalismo fica a desejar na sua missão apostólica, evangelística, missionária, fica a desejar na sua suposta missão do ID de Jesus. Porque pregar o evangelho é ensinar as verdades de Deus, não é? E aí quando, infelizmente, eu tenho que fazer menção, como eu fiz uma menção agora no começo, a um atendimento que dei ao Leandro sobre a doutrina da Trindade, que é defendida hoje e que faz tempo é defendida cegamente, não é? Pela grande maioria das denominações evangélicas. Infelizmente é uma doutrina errada. E eu estava observando, aí foi quando eu fiz referência à edição das Assembleias de Deus, que é a CPAD, há um livro que está disposto para os irmãos lá na banca Desperta para Cristo, que é o livro de comentário das lições desse próximo trimestre em tudo que é Assembleia de Deus, exceto, se não me engano, a Madureira, mas parece que até ela usa a mesma lição. E outras igrejas que são da mesma linha, não é? Mesmo que não tenha o nome Assembleia de Deus, ou não esteja ligada a CGADB, mas adota a mesma lição, basicamente. O livro diz, no seu terceiro capítulo, que o primeiro capítulo é sobre a canonicidade da Bíblia, não é? O segundo é o terceiro capítulo, eu amanhã falo melhor disso. Diz que trata da teologia da Trindade. Aí você, nesse capítulo, se é o 12 ou o 13, não lembro agora, vai mostrar ali que a teologia da Trindade é defendida hoje dentro da igreja evangélica, e faz tempo, por causa dos pais, abre aspas, pais, fecha aspas, da igreja.
Só que vão fazer referência a Tertuliano, vão fazer referência a Agostinho, vão fazer referência ao concílio de Niceia, ao concílio de Trento, ao concílio de Capadócia. Concílios que não servem para nós cristãos, porque são concílios já do segundo século, quando no ano 380, quando a partir do ano 380, Teodósio sistematiza a crença romana, que é onde dá surgimento à Igreja Católica. No ano 300, dia 27 de fevereiro do ano 380. E que a partir daí é formatizada a sistemática católica, e que hoje ainda algumas igrejas evangélicas e uma maioria considerável defende a teologia da Trindade pela bula católica. E não é simplesmente por causa disso, não. É porque é uma heresia mesmo. Porque Deus não é três pessoas, distintas ainda mais. E que difere em substância e em forma, como está desenhado o quadro no livro. Eu vou falar desse livro, vou falar da página, vou falar de tudo. Aí, com relação, por exemplo, eu acabei de fazer a menção, tem muita gente adventista que escuta a Corda Bênção, eu tenho colegas adventistas, há um programa adventista aqui na emissora. E o que eu estou explicando à luz da Bíblia. E eu estou pegando a Bíblia de Estudos Adras, e no comentário eu achei interessante que alega os redatores da própria versão bíblica. Da versão não, porque a versão é a de Almeida, é a corrigida. É que eles apontam exatamente que não há uma transgressão da lei de Deus, é uma tradição judaica. Então, se não é lei de Deus, não se pode ter a guarda do sábado como condição sine qua non para a salvação. Não se pode estabelecer o sábado como um princípio legalista. Quem quiser guardar o sábado, Paulo diz que guarde. Amém? Infelizmente o tempo não dá para eu falar muita coisa hoje, mas eu volto a falar sobre esse assunto. Mas veja aí, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo, que eu tenho que ter segurança naquilo que eu creio, como no que o outro crê. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, e o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, porque dá graças a Deus. E nós não tem ninguém, nós, tanto quem é evangélico, como quem é vizinho do segmento evangélico, não tem o direito de julgar o que come, como o que come não pode julgar o que não come, como o que guarda o sábado não pode julgar o que não guarda, e o que guarda julgar o que não guarda. O Senhor manda que, inclusive, entre nós, dentro aqui do contexto, tanto no capítulo 14 de Romanos como no capítulo 15, o que deve haver em nós é maior receptividade um para com o outro. No versículo 1 do capítulo 14 de Romanos, Paulo diz: recebei-o não com contendas, recebei os que estão enfermos na fé, recebei-o não com contenda. E em Romanos 15, Paulo manda que os fortes suportem a fraqueza dos fracos e não agradem a si mesmo. Nós que somos fortes, nós quem é que é forte? Eu não sou, tu és. Mas há quem pense em ser forte, porque é crentão, porque é fidelzão, é rochedo, é espiritual. Então suporte a fraqueza dos que não são espirituais, dos que não são crentão, dos que não são fidelzão. Suporte.
que está faltando mais entre nós, irmãos, é o que está havendo de sobra, né? O que está havendo entre nós, o que está havendo entre nós, é o que está havendo de sobra nos radicais extremistas. Estamos sendo tão tiranos na fé como qualquer outro grupo religioso. Os crentes estão se gladiando entre si. É isso que não pode haver. Então, irmão, infelizmente não vai dar nem tempo para eu orar hoje. Mas a minha oração é feita não só aqui no programa. Eu oro por você durante o dia. Hoje, no ciclo de oração, vou botando você de joelho. Amém? Então sintam-se orados, abençoados por Deus. Claro que Ele quem abençoa, mas sintam-se orados por nós, em o nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Só me resta dizer, a paz do Senhor, irmãos. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.